começar pelo personagem principal, não só o clube que é personagem principal da noite, mas o goleiro Breno, né? Que Veja, assim, aos foi 40, uma atuação espetacular. Ele chorou muito ao final do jogo, porque tem noção do herói que ele foi nessa noite, né, Cássio? assim, aos 44, 45 segundo tempo, ele defende uma cabeçada, Fred, que eu até disse aqui, é como se o jogo tivesse empatado e ele desempatou. Ele deu 2 pontos ao Fortaleza. Aquele lance ali, o Fortaleza abre 2-0, Corinthians reage ali na metade do segundo tempo, o jogo fica ali meio amarrado, mas querendo ou não, o Corinthians teve sua oportunidade de empatar e Breno, que já tinha feito defesas muito boas no primeiro tempo, no segundo tempo o Fortaleza conseguiu equilibrar mais o jogo contra o Corinthians. No primeiro tempo, acho que, embora o Fortaleza tenha feito 1-0 com o Pochettino, mas o Corinthians assim empilhou chances assim de forma impressionante, ou bola raspando, o Breno defendendo, mas esse lance específico que eu estou citando do segundo tempo é o que bota o Fortaleza depois de quantas rodadas, Fred? 27? 27 É um rodadas. absurdo. Tipo, é uma defesa que colocou o Fortaleza fora da zona de rebaixamento depois de 27 rodadas, porque era uma bola de gol e o Fortaleza estaria na zona de rebaixamento. Bastava que aquele lance tivesse sido o que parecia óbvio na hora que ele aconteceu, na hora que aquela finalização acontece. Então, a importância daquele lance, ainda que a situação do Fortaleza pela tabela é o único dos times que brigam contra o rebaixamento que jogará fora de casa na última rodada, a gente vai avaliar esse cenário mais para frente. Mas durante a live a gente fez um react, né, para você que está acompanhando essa. Detalhe, isso aqui é ao vivo também, né, que a gente ultimamente estava fazendo os raios-x Gravado, né? gravados, né? Mas esse aqui é ao vivo também. Mas enfim, mas tivemos uma gravação ao vivo mais cedo, e para quem não acompanhou, ali a gente chegou a comentar que se o Fortaleza tivesse assinado, um torcedor do Fortaleza, há algumas semanas, com Paiva ali, com Paiva, com o final da era Paiva e início da era Palermo ali, se alguém tivesse assinado, o time estava muito. Chegou, era o vice-lanterna, não era o Juventude, que agora ele já colocou 9 pontos sobre o Juventude. Só que ele Sim. estava atrás de Juventude e estava difícil de buscar. Se naquele momento alguém falasse, o Fortaleza, você assina o Fortaleza e para a última rodada contra o Botafogo, um Botafogo vivo no campeonato, mas precisando de uma vitória simples, o Fortaleza precisando de uma vitória simples para escapar, qualquer pessoa assinaria. Porque simplesmente era irreal. Era irreal naquele momento que o Fortaleza chegaria na última rodada olhando só para o Newton Santos. Poderia, assim, com muito esforço, de repente pegar ali e tal, difícil. Esse resultado da penúltima rodada colocou o Fortaleza com foco absoluto. E ainda, detalhe, Fred até alertou que vai ter alguém que vai mostrar esses cenários. Já pode até escapar, até com as coisas dando errado, inclusive. Exatamente. Mas se vencer, resolve. E aí é uma escapada. A gente fala muito do Fluminense. A do Fortaleza se aproxima um pouco disso, tá? Sim, Chegou totalmente. segundo a matemática, chegou Ele a bater a 90%. 98%. Foi não, pô, Eu não. acho que chegou a bater 98%. Não, Não não. tenho certeza não, Não, acho que mas era 90 baixo, né? Na 98. Aí bateria. Detalhe. O Fluminense foi 99, né? isso. Veja só, Cássio, houve um momento no Acho acompanhamento que era 90 ali. Mas houve um enfim. momento no acompanhamento que a gente faz aqui, rodada a rodada, tá? Puxando os fios, que a campanha do Fortaleza já era pior do que a do Que Fluminense. escapou, As né? distâncias já eram maiores do que a que o Fluminense tinha. Eu não lembro exatamente o máximo que É. o FMG chegou, não sei se foi E como, 95, e, mas chegou a ser muito e alta. como é que isso acontece? Aí, se tiver um torcedor do Remo acordado, torcedor do Remo. Eu sei. O cara assim, eu sei. 95, exatamente, o chat tá lembrando, foi Pronto. 95%, acho que foi Que, 95 que mesmo. detalhe, que é um absurdo, é um cabalista. Eu sei como é que se consegue. Porque o Remo, que estava ali já para pegar uma marola, de repente ganha 6 jogos consecutivos. Sim. Numa troca de treinador. Tipo, Guto chega, puf, ganha 6. E no caso do Fortaleza, essa sequência agora de 9 jogos, tipo, simplesmente não teria qualquer chance se não tivesse feito o absurdo de somar. é, não teria feito o absurdo de somar 19 pontos de 27. 9 jogos, uma sequência. O Fortaleza vem na sequência de 9 partidas, com 5 vitórias e 4 empates. 19 pontos de 27. É como o Fred fala, é a melhor pontuação do Campeonato Brasileiro Nas últimas 8 rodadas. e nas 9, né? Porque se você for. Se você voltar um jogo, é vitória também, que é Sim, justamente sim. contra o Flamengo, que no fim das contas, a gente de vez em quando acerta, viu? Aquilo ali foi um ponto central do debate. Aquilo quando ganhou, de vez em quando a gente acerta. Quando o Fortaleza ganhou,
do Flamengo, porque essa sequência começa ali. Só, o time estava muito mal e ganhou aquela partida. Se ganhou do Flamengo, você consegue. Você tem futebol para ganhar outras partidas nesse campeonato. Isso. Veja, se Palermo conseguiu estruturar o Fortaleza de uma forma que ele consegue ganhar do Flamengo ali, e não era o Flamengo reserva, naquela situação, esse outro é possível obter outros resultados. E os resultados vieram. A gente chegou a fazer um vídeo aqui, Cássio, você estava viajando, eu e Celso. A gente fez o vídeo que a thumb foi o seguinte, eu não me lembro exatamente o termo, mas a thumb foi o seguinte. O futebol tem, falta matemática. Por isso que na última rodada, quando o Fortaleza vence o Atlético Mineiro, a gente usou thumbs e títulos remetendo aquilo. O futebol vence a matemática, porque... Sabe quando a gente cravou essa thumb? Quando empatou com o Ceará, levando um gol na última bola, no Clássico, e a torcida do Ceará gritou: Arerê, o Fortaleza vai cair para a Série Naquele B. momento cabia. Cabia, mas Agora, eu sou super conservador quanto a isso. A torcida do Curitiba gritou para do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não caiu, mas não ultrapassou o Curitiba. Isso, veja. Não ficou, né, no caso, né? Não ficou na Série B, subiu. Mas na última rodada, como será agora, havia um risco para o Coritiba, naturalmente, chance para o Atlético. Mínimo, mas havia. De o Atlético terminar na frente do Coritiba e ser campeão da Série B. Então, bem pequeno, mas então havia. Nesse caso, daquele grito do Ceará, daquele arerê, para algumas semanas depois, de repente rolar um X aí, nesse momento já tá 43-43. Assim, é uma maluquice. Então, assim, aí naquele empate, em que a torcida do Fortaleza se sentia rebaixada, em que a gente viu muita gente cravando o rebaixamento do Fortaleza, a gente fez um vídeo, eu fiz um raio-x aqui, e eu fui na contramão. O Celso até se surpreendeu, a gente ponderou que... O Celso falou, fiz um pós-jogo com Minhoca quase que cravou. Eu disse, veja, tem futebol. E a gente tem que respeitar um pouquinho o futebol. Aqui é um raio-x, é um programa de matemática, a gente puxava históricos e já não encontrava nem o Fluminense, mas eu alertava uma coisa. Esse jogo em aberto é sempre algo que interfere e que pode trazer uma nova análise sobre esse Fortaleza, porque você não pode ignorar que tem um jogo a menos. E às vezes um jogo a menos pesa demais, tá? Porque parte significativa da crise do Fortaleza, para mim, foi gerada por esse jogo a menos, por ser um time que passou o campeonato inteiro com 2 jogos, um jogo a menos, 2-1, 2-1. Então, assim, o Fortaleza, para mim, ele viu sua situação agravada por essa condição. E começava a mostrar futebol. Porque a última derrota, Cássio, do Fortaleza foi pro Cruzeiro fora de casa. E não mereceu perder o jogo. Ali, o time já estava jogando bem. Na partida seguinte, vence o Flamengo e depois encaixa toda essa sequência que tem como pior capítulo o empate em casa com o Grêmio, tá? Detalhe, antes da gente avançar para os outros slides. O jogo que tirou o Fortaleza do Z4 foi o que ele jogou pior. Porque o Corinthians foi muito melhor do que o Fortaleza e era um Corinthians desconfigurado, um Corinthians com mais reservas do que titulares. O Corinthians foi dono absoluto do volume ofensivo. Eu não vou dizer que dono absoluto do jogo, porque o Fortaleza fez 1-0, jogou pelo contra-ataque e conseguiu encaixar só no segundo tempo. A gente foi até alertando para quem viu ao vivo com a gente. Mas não foi assim, apesar do gol do Herrera, não foi algo tão letal como em Exatamente. Começou com... No segundo tempo começou a responder esse contra-ataque, mas depois do gol de novo recuou demais, sofreu 2-1. E aí, como a gente já contou a história, esse cidadão aqui, além de tudo que fez nos 90 minutos, para além dos 90, ele fez, para além dos 90, ele fez um verdadeiro milagre. Então, Cássio, essa nossa introdução, esse até o fim que o próprio Fortaleza usou, resistir até o fim, lutar até o fim, acreditar até o fim, só é possível. Não foi a matemática que projetou isso. Foi o futebol. Tá? Isso aqui é uma vitória do futebol. Isso aqui é uma vitória de Palermo, que optou pelo caminho que para mim é o mais difícil. Reconstruir um time para fazer esse time jogar. Isso para mim é muito difícil. Palermo conseguiu, tem todos os méritos, aconteça o que acontecer na última rodada. Tá? O Fortaleza está fora do Z4, mas...
O pensamento fora da caixinha, assim, a César o que é de César. O pensamento fora da caixinha do Fortaleza errou na primeira tentativa. Assim, a primeira tentativa, na verdade, foi com o Vojvoda, mas já foi lá há 4 anos, né? Mas assim, né? Eu tô me referindo a 2025. Foi num tiro ali com o Renato Paiva de grife, uma suposta grife, né? Melhor dizendo, uma suposta grife. Suposta, porque não tem grife alguma. Ganhou o jogo. Pegou no embalo ali do Mundial e pronto. Da vitória do Botafogo sobre o Paris Mas a própria Saint-Germain. contratação do Botafogo já tinha sido assim muito fora da realidade. Mas aí tem que aceitar que naquele momento o Fortaleza poderia ter ido pelo protocolo Jair Ventura, assim. O protocolo do Fortaleza, que é esse protocolo mais fora da caixa, independentemente do resultado de domingo. Assim como o protocolo Jair Ventura funcionou igualmente para o Vitória. Independente. Vale para os dois nesse momento. Vale para os dois. Por exemplo, o Fortaleza está fora da zona de rebaixamento. Mas se na última rodada cair, o Palermo foi um acerto. Um detalhe, um acerto enorme. Não é nem um acerto, eu diria um acerto enorme. E é assim como tem na 45, da quantidade de pontos, de triplicar o percentual que está, sobretudo de Carille, que não era tão difícil. Mas se o Vitória não conseguir sair da zona de rebaixamento, se sair, pelo amor de Deus. Aí, não, quem escapar dos dois. Aí não tem debate. Isso. A gente está falando aqui se cair. Se Palermo saiu nessa penúltima rodada, mas se voltar na 38ª. Trabalho espetacular de Palermo. E o de Jair Ventura, depois de entrar na penúltima rodada, passou as 3 rodadas, entrou na penúltima rodada. Se lá permanecer na 38ª, o tiro também foi certo. Perfeito. Porque o erro seria com Carille, seria os 2 jogos com o Rodrigo Chagas, assim, o que Jair Ventura tinha para extrair desse Vitória, ele está tentando. Então, assim, no fim das contas, as trocas de Fortaleza e Vitória foram muito acertadas e isso independe da permanência. Perfeito, Cássio. Vamos passar então, tá, por alguns slides agora para começar a detalhar essa recuperação espetacular do Fortaleza, tá? E daqui a pouco chegar na tela principal, que a gente sempre trata como tela principal, que é a classificação, o saldo, né, e tudo mais. Estão dizendo que o microfone está baixo. Mas nas lives é sempre assim. Acontece varia, tem uma variação em relação a quem está assistindo. Então, a gente já está aqui muito no máximo e, além disso, a gente teria um chiado muito grande. Então, se você está considerando que a live está baixa, ela não chega da mesma forma para todo mundo e não sabemos explicar por quê. Tá? A gente já fez testes aqui. Na televisão pega bem, no celular de um pega baixo. Aí a gente pede realmente se você está achando baixo para dar um ajuste aí no volume, porque para além disso já teria um chiado maior e perderia a qualidade do áudio. Então a gente segue nesse volume, tá? Mas podem ir ajustando, porque é até difícil para a gente medir, porque não é uma regra, não é um padrão, tá? Varia de aparelho para aparelho, tá? Então a gente traz aqui agora, Cássio, justamente essa longa viagem do Fortaleza ao Z4. Largou na ponta. Da primeira posição, o Fortaleza desaba até a 17ª, na 7ª rodada. Com o Vojvoda aí, né? Com o Vojvoda, reage mais uma vez, tá? O Mundial de Clubes ele vem a partir daqui, que é justamente quando Renato Paiva assume o Fortaleza, e aí o Fortaleza já mergulha de vez, acho que já estava no Z4, mas em 17º mergulha de vez, e atravessa o campeonato inteiro daí para frente na zona de rebaixamento. Tá? O campeonato inteiro. Importante, esse gráfico aqui, ele inclusive já é corrigido com o jogo atrasado. Então você vê que mesmo com o jogo atrasado, o Fortaleza de fato ele passa o campeonato todo, Cássio. O campeonato todo na zona de rebaixamento. E agora, na 37ª rodada, após vencer o Corinthians, está com gol de Pochettino, que faz 2 gols consecutivos, né, em 2 jogos. Mas é só curiosidade. Se você tiver, parabéns. Se você não tiver, a gente fica para a próxima. Qual é a quantidade de rodadas seguidas que um time ficou assim, e para sair? Porque não tenho na mão. Veja, essa é óbvio que essa é uma das maiores, assim. Sim. De passar uma quantidade. Posso ver o Fluminense de... Veja, ficar 27 rodadas e conseguir sair da zona de rebaixamento, assim, não é... Posso ver o Fluminense de 2009, né? Posso ver aqui o Fluminense 2009, tá? Não vou conseguir jogar para a tela, mas posso ver o Fluminense só com aqui de informação. 2009.
É, é muito parecido, Cássio. O Fluminense 2009, ele entra na 10ª rodada, tá? Mas o Fortaleza não tá aí, Não né? tava. Ele, não, desculpa, na 10ª rodada o Fortaleza não tava. Ele entra, já cai pra 18º e sai na 37ª. Então, por uma rodada, né? Por uma rodada, o Fluminense entrou antes e sai na 17ª, vai pra 15ª posição e fecha o campeonato em Bom, 16º. o exemplo, assim como o Sport se juntou ali a Chapecoense, a América do Natal como exemplo negativo, o Fortaleza, a partir de agora, tomara que as pessoas tratem se ele permanecer, tomara que as pessoas tratem do mesmo jeito, se permanecer, tá? Assim, porque é basicamente uma recuperação daquele, é uma recuperação daquele porte. Sem dúvida. Vou colocar aqui, não, mas muito diferente. Eu tinha colocado o Ceará de 2018, mas Ali é a largada que é muito ruim, né? mas depois ele já sai na 28ª e não volta mais, tá? Então é isso, Cássio. Basicamente, o Fortaleza, ele repete o que era impossível, porque a gente sempre considerou que o Fluminense de 2009 era um capítulo único da história, tá? Então, o Fortaleza repete e consegue essa fantástica arrancada. A gente vai ver outro quadro, tá? Que mostra um pouco disso, Cássio, que é justamente essa caçada do Fortaleza ao Ceará, tá? Que já teve 11 pontos de diferença. 11 pontos de diferença. E não foi 11 pontos de diferença há muito tempo atrás, não. Foi aqui, ó. Entre a 27ª, tá? 20ª. Perto da 30ª rodada ali, 28ª, 29ª, 30ª rodada. Não foi da 26ª e 27ª. Não, Foram 11 pontos. 7ª e 8ª. 7ª e 8ª, né? 27ª e 28ª rodadas. 11 pontos de diferença. E aí, Cássio, na última rodada, chega a 43. Eu vou te fazer uma pergunta direta aqui. Se o Fortaleza ultrapassar o Ceará na última rodada e essa ultrapassagem significar o rebaixamento do Ceará, é o maior capítulo da história da rivalidade dos dois clubes? Para mim tá? Eu já respondo que sim. Se isso acontecer, para mim, é a maior vitória, a maior conquista do Fortaleza em relação ao Ceará de forma direta, tá? De forma indireta, é o Fortaleza ter feito o que fez nos últimos anos, ter jogado Libertadores. De forma direta, eu nunca, não é nenhum clássico, nem nenhuma decisão do Campeonato Cearense é maior do que isso. Veja, não tem, é difícil mensurar isso, porque o pentacampeonato a bronca se tivesse sido Hexa, teve a chance de ser Hexa, né? Aí o Ceará foi lá e evitou Hexa. Mas, querendo ou não, o pentacampeonato do Ceará de 1919, o Fortaleza vai e iguala 100 anos depois, assim. Eu acho que tem um peso, assim, ter igualado em um pentacampeonato que, no fim das contas, assim, no tempo atual, todo mundo assistindo aos jogos, passando na televisão, enfim. Mas essa recuperação... Porque para acontecer, o Ceará tem que cair nessa lógica. Sim. Se os dois escaparem, mesmo com ultrapassagem... Não, se os dois escaparem, o arerê do Ceará vira uma Veja, piada. se os dois escaparem, é uma humilhação histórica para o Ceará, mas talvez não seja o maior capítulo da história da rivalidade. Veja, não seria uma humilhação... Seria humilhação... Veja, se o Ceará não caiu e o Fortaleza não caiu... Mas o Fortaleza ficou na frente do Ceará, tirou os 11 pontos. Tá? O Ceará empata e o Fortaleza vence. Tá. Se você falou isso, desculpa, passou batido. Então assim, na verdade, o Fortaleza não cai, mas o Fortaleza ficou na frente. Sim. Sim, não, veja, aí é humilhante. Eu pensei só, eu tava respondendo como se fosse assim. Do jeito que tá a tabela agora. Sim, os dois empatam, faz 44, fica os dois. Aí não, é o Ceará... Vamos por etapa, então. Sim. Vamos por etapa, só para... Perfeito. Do jeito que tá agora, permanece, certo? Certo. O Ceará na frente do Fortaleza, detalhe, com a vaga na Sul-Americana. Não tá na vaga da Sul-Americana, tá o Santos agora, que é o 14º, não tá na Sula. Ou seja, os dois jogariam a Copa do Nordeste ano que vem. Bem favoritos, naturalmente. Se terminar desse jeito, eu acho que fica uma frustração grande no Ceará, porque ele tinha embora ele tenha reagido no Clássico Rei, mas o Ceará vem ganhando muito do Fortaleza e de repente na hora que era para fazer o que vem fazendo há tempos, aí não faz, deu um ponto, acabou Fortaleza pontuando.
E o arerê cantado pela torcida do Ceará, naturalmente viraria uma piada, porque significa que o torcedor cantou uma coisa que não aconteceu, né? Sim, Detalhe, como é do Atlético Paranaense, junto com o Coritiba. Ó, exatamente. a turma do Atlético Paranaense, tu cantou lá que eu nem ia subir e o time foi lá e subiu. Segundo ponto, que é o que você falou. Se os dois não caem, mas o Fortaleza ficou na frente do Ceará. Já para mim, já tá na categoria, já passa a ser humilhação. Porque, além dos 11 pontos, o que significa que 11 pontos são, para você passar, você precisa de 4 rodadas perfeitas, que é o que vai acontecer com o Fortaleza com os últimos 4 jogos. O negócio é que o Ceará não perdeu os 4 jogos. Para você passar, basicamente, tem um ganhar 4 e outro perder 4. Então, isso já teria uma humilhação, porque, ainda é detalhe, esses 11 pontos, eles acontecem, como o Fred falou, aqui já na reta final, pô. Tá na 28ª rodada. Faltando 10 rodadas para terminar o campeonato. Você tem 11 pontos de vantagem. Isso sendo uma rivalidade local. E você fica atrás, então eu concordo, seria muito puxado. E o terceiro cenário, que é o X absoluto, né? Sim. Aí o Fortaleza escapa e dá tudo errado pro Ceará. Aí, meu irmão. Que eu considero Não, aí veja. o maior capítulo da história da rivalidade. Esse terceiro Esse cenário. terceiro cenário. O segundo, não. O segundo é uma fotografia de um ano. O segundo é chato pra É caralho. uma fotografia de um ano, é um vexame histórico, mas é uma fotografia de um ano. Mas esse. Se for rebaixado, é uma tatuagem. Aí, meu irmão, aí fica. É uma tatuagem histórica, é uma ferida que não fecha. Se o Fortaleza ficar nessa Série E A. o torcedor do Ceará pode. Primeiro, porque veja só, Cássio, são dois sentimentos de impotência. Veja, se tiver algum torcedor do Ceará chateado, mas nesse momento eu acho que ele sabe que existe o risco nesse momento, né? Se tiver, a gente não pode fazer nada. E outra, e se não souber, tá vendo errado, assim. Se tiver, a gente não pode fazer nada. Veja só, se o torcedor do Ceará estiver ouvindo isso E acha que não e existe está o risco. chateado com a gente, ou que não é o maior capítulo da rivalidade, nesse momento a gente não pode fazer nada por você. Tá? Nada. Porque é uma realidade que se impõe. Veja só. São dois sentimentos de impotência muito grande que o torcedor do Ceará vai ter. O primeiro, você cai para a segunda divisão, passa o primeiro ano da segunda divisão, nem briga pelo acesso, vai para o segundo ano da segunda divisão, consegue uma arrancada impressionante na reta final, sobe de divisão e faz uma Série A completamente acima da margem de erro. Estável, acho que 70% do campeonato. Ou 80, ou 90. Detalhe, a gente falou algumas vezes aqui que o Ceará era assim, ó. Era um time da marola da Série A. Ele, quando flertava para brigar 4 pontos era o piso. Para cima e para baixo. Quando ele flertava para brigar pela Libertadores, farrapava. Mas ao mesmo tempo, quando flertava para entrar na briga contra da zona de rebaixamento, ele vencia e reagia. Aí ele deixou de fazer esse papel justamente nessa reta final da Série A. Exatamente, Cássio. Então, o primeiro sentimento de impotência é esse. É o do Ceará olhando para o próprio Ceará. Veja, eu passei 2 anos na segunda divisão, subi, fiz um campeonato muito acima do que era esperado antes. Tudo perfeito, tudo rendendo. Quando eu ficava 4 pontos, eu respondia, ia para 7, ia para 9. A gente chegou a colocar esses gráficos aqui, ia para 9 pontos, tá? E aí termina na última rodada, entrando no Z4, na última rodada. Na última. Deixa eu até abrir aqui, Cássio, para ver se o Ceará chegou a ficar alguma. Eu acho que nenhuma, tá? Se o Ceará chegou a ficar alguma rodada no Z4. Nenhuma. A pior colocação do Ceará é essa, 15º. Aí, meu irmão. A pior posição do Ceará no campeonato é a posição atual. 15º colocado. Meu irmão, tá? veja, pegar o Z4, uma rodada ser a última. O Ceará passou, inclusive, 4 rodadas no top 5, tá? No começo do campeonato. E esse é o primeiro sentimento de impotência. Qual é o segundo sentimento de impotência? O seu rival. Tipo, porque a fase de ouro não passa. Você veja só, o seu rival já bateu o recorde de permanência do Nordeste na Série A. Já bateu esse recorde. Esse ano, tudo deu errado de uma escala que sempre que acontece isso com qualquer clube, ele é rebaixado. O seu rival passou 27 rodadas na zona de rebaixamento. Chegou a estar 11 pontos atrás de você. E esse rival vai permanecer na Série A. Sim. Você vai olhar e vai dizer assim, esses caras não caem nunca. Esses caras não caem. Eu agora sou um clube, o Ceará agora é um clube que sobe e desce, enquanto o meu rival não cai mais nunca.
Porque, assim, Passando, veja, não caiu em 22. acontecendo esse cenário, lembrando, obviamente a gente está num terceiro cenário, que é o cenário mais drástico. Esse cenário seria muito cruel para o torcedor do Ceará. E para o torcedor do Fortaleza, assim, meu irmão, era para também, assim... Fica até difícil debater. Quando começar a discussão, meu irmão, cara, não. Veja só. Veja só. Eu até vou repetir ao que eu falei numa live recente, Cássio. Se tem alguém com lugar de fala para falar de sentir na própria pele, esse ano é o torcedor do Sport, né? Que viveu uma tragédia na Série A. Viveu a maior humilhação da história do clube. Eu posso dizer de coração aberto que eu não queria estar na pele do torcedor do Ceará no próximo domingo, 18 horas, se o Ceará for rebaixado em Fortaleza, não. Tá? Eu não queria estar na pele. Porque, assim, na questão da rivalidade local, é algo assim que eu não consigo imaginar. É o que eu falei, veja só, eu estou cravando aqui anos, décadas de história, como se o X acontecer com o Fortaleza permanecendo e o Ceará sendo rebaixado, é o maior capítulo. Se acontecer com os dois sendo rebaixados ou os dois ficando, aí vai ficar as consequências, é o que eu digo, viram a fotografia de uma única temporada. E todo mundo se reúne no Natal, aí tá tranquilo. Viram a fotografia de uma única temporada, uma greve, uma provocação, uma tuitada ali do Fortaleza, um post, mas ano que vem tá todo mundo, se for na Série A, tá todo mundo estável, todo mundo com recursos, todo mundo vendo o clube crescer, o futebol do estado crescer. Se for para a Série B, é muito mais amargo esse cenário, mas também é pelo menos, né, com os dois no mesmo quadro. Tá? E é isso, assim, não tem como aliviar, nem como ser diferente do que a gente está tratando aqui. Tá?